Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Eu sou o Capitão Pena e vou ter a missão de conduzir os senhores à disciplina de ética profissional. Essa unidade inicial ela vai ser dedicada à instrução de ética, certo? Introdução à ética. Um tema essencial para a formação de líderes conscientes dentro da estrutura militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo das aulas, nós vamos abordar diversos temas e não apenas os fundamentos da ética, mas também a sua aplicação prática na vida funcional e no cotidiano da tropa. A ética no serviço público, especialmente instituições militares, como o CBMERG, vai além de normas e regulamentos. Ela representa um compromisso com a missão, com a coletividade e com o exemplo, certo? Sargentos são referências, os senhores são faróis. E por isso precisam desenvolver senso crítico, responsabilidade e discernimento ético em cada atitude, dentro e fora da unidade dos senhores, em serviço como militares e também na folga dos senhores. Os senhores serão militares 24 horas por dia. Os senhores serão referência para a sociedade, os senhores serão referência para os seus pares, para os seus subordinados, para os seus superiores também, se necessário, certo? E para todo aquele invólucro que vive em torno dos senhores. Então, a partir do momento que os senhores são militares, a partir do momento que os senhores são sargentos do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, os senhores estarão encaixados em um padrão, em um molde ético e moral ao qual os senhores deverão seguir, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa disciplina. Senhores, a ética no serviço público, especialmente instituições militares como o CBMERG, vai muito além de normas e regulamentos, correto? Ela representa um compromisso com a nossa missão, com a coletividade e com o exemplo que nós temos que dar. Na função dos senhores, sargentos, os senhores são referência, por isso os senhores precisam desenvolver um senso crítico, responsabilidade e discernimento ético em cada atitude que os senhores vão tomar na carreira dos senhores a partir de agora. Os senhores deixam de simplesmente serem simples subordinados e estarem galgando dali os primeiros passos da carreira dos senhores para se tornarem referências. Os senhores agora serão faróis, os senhores agora serão referência dos mais modernos dos senhores, e cada comportamento dos senhores na unidade, no serviço e no dia a dia dos senhores como militar vai estar sendo observado a partir de agora. Nessa unidade, nós vamos iniciar pela base, entender o que é ética e por que ela é fundamental para a nossa carreira. Nós vamos tratar de conceitos centrais como valores, costumes, cultura e mostrar como esses elementos moldam o nosso comportamento e as relações interpessoais dentro da nossa caserna, certo? Nosso principal objetivo aqui nesse estudo é compreender como a ética orienta as ações dos militares no seu dia a dia, no socorro, na sua rotina, e como ela deve estar presente em cada tomada de decisão, das mais simples às mais complexas, certo? De uma decisão simples a ser tomada ali dentro da sua unidade, no dia a dia, a uma decisão mais complexa, maior, numa situação extrema de socorro. Tranquilo? Essa reflexão não é simplesmente teoria, ela se traduz diretamente na forma como nós vamos lidar com o público, com aquela pessoa ou aquela população que vai estar sendo atendida no nosso socorro e com os nossos pares e subordinados dentro da unidade militar. Senhores, e aqui no nosso sumário, por que estudar ética? Hoje a gente percebe uma forte preocupação com a dimensão ética da vida social em todos os campos. Então hoje a gente tem um conflito muito grande de gerações, principalmente com o advento da tecnologia, com o advento de aparelhos celulares, de meios tecnológicos, da barreira onde o que é ético, o que não é, dos limites que nós temos que ter no nosso dia a dia. E afinal, por que a gente vai estudar ética? Especialmente nós, militares do Corpo de Bombeiros. A gente vive em uma sociedade cada vez mais atenta à conduta dos seus agentes públicos. No nosso caso, isso ganha um peso ainda maior, pois carregamos uma responsabilidade social e institucional. A ética ela é o alicerce que nós devemos sustentar a cada ato como bombeiro militar, seja numa ocorrência, numa instrução ou na condução normal do serviço diário. Conhecimento ético, ele nos ajuda a refletir e decidir e agir com integridade, responsabilidade e justiça.
nosso aprimoramento profissional passa necessariamente por essa compreensão ética, pois ela vai definir a qualidade do serviço que nós vamos prestar e o grau de confiança da população na nossa instituição, tal como também é o grau de confiança do subordinado do senhor dentro de uma unidade militar e também a confiança que os seus superiores vão ter no senhor, certo? Se o senhor é um ser íntegro, se o senhor é um ser conhecidamente ético, de conduta ilibada, de conduta correta, dentro das normas e regulamentos, e não só dentro daquilo que está escrito, mas a nível comportamental, o senhor vai ser uma referência em todas as esferas, seja para o seu subordinado, seja para o seu superior, ou seja também para a população. Lembrando que o senhor representa uma instituição, principalmente quando fardado e de serviço. Senhores, e antes de iniciar o estudo da ética e os seus desdobramentos, é indispensável nós analisarmos alguns outros conceitos, certo? Antes de mergulharmos diretamente no conceito de ética, é essencial diferenciarmos alguns termos que muitas vezes se confundem com ela: valores, costumes e cultura. Entender essas distinções é importante porque esses elementos influenciam diretamente as nossas decisões e ações, tanto no nosso ambiente militar quanto fora dele. E quando falamos de conduta militar, falamos de uma expectativa da sociedade, uma expectativa social e funcional de alto padrão, que precisa estar apoiadas em pilares bem firmes. Então, a partir do momento que os senhores carregam o título de sargentos do Corpo de Bombeiros, a partir do momento que os senhores carregam o título de militar, a sociedade já espera um padrão de comportamento, a sociedade já espera um padrão de ação dos senhores nas mais variadas situações. E a partir do momento que os senhores fogem desse padrão de comportamento, os senhores certamente serão criticados, certo? Primeiro questionamento será: ele não era militar? Ele não é um sargento do Corpo de Bombeiros? Certo, senhores? Valores pessoais e coletivos, hábitos culturais e práticas sociais moldam o nosso entendimento de certo e errado. E é a partir daí que a ética começa a ganhar corpo. Então, os senhores precisam ter um comportamento moldado. Os senhores precisam ter ações moldadas na função dos senhores como sargento, bombeiros, militares. Brasil. Então, senhores, conforme dito anteriormente, a partir do momento que os senhores conseguirem entender a distinção de valores, costumes e culturas, os senhores vão conseguir gerar um padrão de decisões e comportamentos que é inerente, certo, à função dos senhores, não somente como bombeiro militar, mas como um bom cidadão, como alguém que carrega valores e uma padronização de um comportamento ético. Tudo bem? Senhores, valores são um conjunto de características de uma pessoa ou organização, certo? Os valores são as bases que moldam nosso caráter e nossas escolhas. No nosso âmbito pessoal, eles representam tudo aquilo que cada um acredita e prioriza, certo? São as suas crenças. E no institucional, definem o comportamento coletivo. No caso do Corpo de Bombeiros, nós cultivamos valores como a disciplina, o respeito, a coragem, a lealdade e a dedicação ao próximo, certo? Esses valores orientam o nosso agir e dão sentido à nossa missão. Ao compreender esses valores, o sargento ele se posiciona não apenas como um executor de ordem, mas como um exemplo, um farol, uma referência de conduta dentro da corporação. Então, a partir do momento que os senhores entenderem a função ao qual os senhores estão exercendo, há uma função já de liderança, uma função de exemplo, os senhores irão cultivar essa questão dos valores, os senhores irão entender quais são os valores exigidos pela nossa corporação. Então, fixem isso na mente dos senhores. Senhores, e os valores eles podem ser variáveis, ou seja, eles podem divergir entre sociedades ou grupos sociais diferentes, certo? Então, uma sociedade numa determinada região, ela pode sim ter valores diferentes do que uma outra sociedade gerada numa outra região. É importante lembrar que os valores podem variar entre culturas, grupos e até instituições. O que é aceito em um meio
pode não ser tolerado no outro meio. Então, os valores, por exemplo, de uma tribo indígena, com certeza serão valores diferentes de uma tribo, de um grupo criado numa sociedade, na cidade, certo? Os valores talvez de um grupo criado e nascido no Oriente Médio serão diferentes de um grupo criado no Ocidente, aqui na América do Sul. No nosso caso, nós temos valores militares específicos que nos distinguem do resto da sociedade. Isso reforça a importância de nós compreendê-los e praticarmos com consciência e rigor, certo? Nossos valores militares são distintos dos valores da sociedade na maioria das vezes. No nosso ambiente militar, os valores funcionam como uma espécie de manual invisível de conduta. Quando ignorados, a disciplina se rompe e a hierarquia perde a força. Então nós temos regras, nós temos regulamentos, nós temos culturas e todos os nossos valores estão inseridos dentro dessas regras, desses regulamentos e dessa cultura, certo? A partir do momento que a gente tem um rompimento desses valores, a partir do momento que a gente para de cultuar as nossas práticas e hábitos e construções características do meio militar, nós temos aí o rompimento da nossa hierarquia, nós temos aí o rompimento da nossa disciplina e perdemos em si a nossa característica de militares. Certo, senhores? Senhores, em uma tropa o respeito ele é indispensável. Então, quando há conflito de valores e falta de empatia, surgem problemas graves como o preconceito, a discriminação e a desunião. O militar ele precisa estar atento a isso. Ele não é apenas o agente de ordem, mas o modelo de comportamento e equilíbrio social. Então a gente volta lá àquela questão de que nós somos o farol e espelho da sociedade. A sociedade espera um determinado padrão de comportamento e condutas de nós como militares, certo? Então nós não temos espaços para preconceito, para discriminação e para a desunião, certo? Nós somos moldados por valores, por empatia, nós somos moldados por valores como amizade, como camaradagem, independente da situação, como soma, certo? Em prol da instituição. E saber respeitar o outro, mesmo diante de diferenças, é um valor essencial para manter a coesão e o espírito de corpo. Certo, senhores? Então, a partir do momento que nós estamos numa instituição que recebe pessoas das mais variadas regiões, culturas e características, aqui, como os militares, nos tornamos um corpo uniforme, certo? Enquanto estamos dentro da nossa unidade, fardados em prol de uma missão, nós somos um corpo uniforme. Isso é muito característico, por exemplo, no Exército Brasileiro, onde nós recebemos, o Exército recebe pessoas do sul ao norte do país, com as mais variadas culturas, com as mais variadas crenças. E a partir do momento que todos estão fardados em prol dos objetivos do Exército, todos são um só. Esse é o sentido da farda, esse é o sentido do todo um coletivo com as mesmas características, certo, senhores? E isso serve também para nós como militares. Nós somos um só, nós temos um uniforme, um fardamento. E a partir do momento que nós estamos cumprindo a nossa missão, nós não possuímos divergências, nós não possuímos discriminações. Nós somos o mesmo e o objetivo final da instituição tem que ser cumprido. Já os costumes, senhores, eles surgem da repetição de práticas que passam a ser entendidos como uma regra. No militarismo, nós temos diversos costumes que, embora não estejam escritos em normas, são respeitados por tradição e disciplina. Por exemplo, o respeito ao superior hierárquico, a forma de saudar, o uso correto do fardamento, são práticas repetidas e, óbvio, também em sua grande maioria regulamentadas, que moldam a nossa identidade e fortalecem a cultura da corporação. Temos sim alguns valores característicos do meio militar que às vezes não vão estar ali regulamentados, mas que nós seguimos por uma questão de costumes e cultura, certo? Esses costumes, eles têm um valor normativo na caserna. Romper com esses costumes é muitas vezes romper com a própria cultura militar. Então, a partir do momento que o senhor passa por um superior hierárquico que não presta a sua devida continência, o senhor está rompendo um costume militar. A partir do momento que o senhor está
ali na bandeira, na parte da manhã, e não está com o seu fardamento devidamente alinhado, passado, o senhor está rompendo com a cultura militar, o senhor está deixando de cumprir com todas as normas e culturas, né, do meio militar, certo? Assim como diversas outras atitudes. E assim, os costumes, eles derivam dos nossos valores, certo? O costume é uma derivação dos valores. Uma sociedade ou uma instituição que valoriza a ordem, naturalmente cria costumes que reforçam essa ordem, certo? No submerge, valores como hierarquia, respeito e a prontidão se desdobram em costumes de comportamento, linguagem e conduta. O sargento ele deve ser conhecedor e guardião desses costumes, porque é através deles que se transmite a tradição e se fortalece a unidade da tropa. Os senhores já têm uma caminhada percorrida, os senhores já têm um tempo de corporação. Então, todos esses valores, os quais os senhores receberam desde o dia zero, desde o primeiro dia que os senhores receberam o fardamento até o dia de todos esses valores e costumes eles devem ser mantidos, cultuados diariamente. E não só isso, repassado também aos mais modernos, tal como também foi repassado dos senhores, certo? Uma sociedade com ordem, um grupo com ordem, uma instituição com ordem, certo? Ela vai ter costumes, ela vai ter valores, certo, senhores? A cultura ela é um conjunto um pouco mais amplo do que os costumes, certo? Ela vai abranger os valores, os costumes, as crenças, a moral e os hábitos de uma sociedade. A cultura militar é bem particular. Ela molda a nossa linguagem, os nossos símbolos, as nossas cerimônias e até a forma como pensamos o tempo e a missão, certo, senhores? Então, a nossa forma de pensar, de agir, de viver a partir do momento que nós nos tornamos militares, né? A questão de estarmos sempre em prontidão, a questão de termos um comportamento ilibado frente aos nossos parentes e amigos, a questão de termos uma cultura moral diferenciada, certo, senhores? Nos caracteriza como militares, como já foi falado. A sociedade espera um molde de comportamento de nós militares. Ao nos tornarmos militares, passamos a integrar essa cultura, certo? Militar, que é rica, exigente e carregada de símbolos, profundamente simbólica. Então nós temos a prática de cultuar os nossos símbolos, sejam os nossos símbolos da corporação ou os nossos símbolos nacionais. Então na cultura militar, nós cultuamos a bandeira, nós cultuamos as nossas referências históricas, assim como na corporação nós cultuamos nossos símbolos e nossas referências históricas. Nisso a gente já destoa severamente da sociedade, principalmente a sociedade moderna, que não é muito adepta dessa prática, da prática de valorizar às vezes simbologias, de valorizar exemplos históricos, de valorizar valores históricos, costumes e culturas históricas, certo, senhores? E encerrando, né, essa nossa primeira aula, nós entendemos que valores são os princípios, certo? Costumes são as práticas repetidas a partir desses valores, né? Quando nós pegamos os princípios e colocamos eles ali para serem praticados repetidamente. E cultura é o conjunto de todos esses elementos em ação dentro de uma sociedade ou instituição, certo, senhores? Estou repetindo, os nossos valores são os nossos princípios, certo? Aquilo a qual acreditamos. Costumes são as práticas repetidas a partir desses valores. E cultura é o conjunto de todos esses elementos em ação dentro de uma sociedade ou instituição. No nosso contexto, isso tudo se manifesta na forma como nos portamos como militares, como lidamos com os nossos pares, como representamos a instituição diante da sociedade, num socorro ou numa conduta qualquer. Lembrando que somos militares 24 horas por dia. O senhor não é militar simplesmente quando o senhor está de serviço. O senhor é militar de serviço, no socorro, dentro da viatura, o senhor é militar passeando no shopping, o senhor é militar andando na praia, o senhor sempre é militar 24 horas por dia, certo? Então, os seus valores morais, a sua cultura, o seu comportamento, eles devem permanecer moldados dentro daquilo que preconiza, certo, o militarismo.
Tudo bem, senhores? E com isso nós iniciamos a nossa jornada ética. Vamos aprofundar todos esses conceitos ao qual nós conversamos ao longo do curso, sempre buscando formar sargentos comprometidos com a missão, certo, senhores? Com a verdade e com a honra de ser bombeiro militar. Então, às vezes nós nos perdemos, às vezes nós reclamamos de muita coisa, às vezes, dentro da corporação ao qual nós mesmos não fazemos, certo? Então, se todos colocassem em prática os nossos valores militares, os nossos valores morais, se nossos símbolos fossem devidamente cultuados, né, a todo tempo, e todos os nossos valores éticos militares fossem praticados 24 horas por dia, a cada momento de serviço, a cada momento de expediente, dentro das nossas unidades, às vezes não teríamos alguns pontos ao qual nós observaríamos, alguns pontos que nós sabemos que são mais famosos e passíveis de reclamação, certo, senhores? Ainda assim, estamos dentro de uma instituição de grande valor, de uma instituição militarizada, de uma instituição que é um órgão público extremamente valioso e reconhecido pela sociedade e que mantém a sua chama e seus valores vivos. Então, comportem-se como militares, vivam como militares, certo? Valorizem a corporação ao qual os senhores representam. Os senhores não são mais fulanos, conforme dito no início do vídeo. Os senhores são sargentos, bombeiros, militares. Referência para seus pares, referência para os seus subordinados, referência também, e não tem motivo para não ser, para os seus superiores, certo, senhores? E principalmente para a família, para a sociedade, para os vizinhos, para o meio ao qual os senhores vivem. Correto, senhores? Então, até a próxima aula.